Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez estamos de volta aqui com o nosso Fica a Dica, através da Rádio Proconta, Maceió, Alagoas. Hoje eu quero falar sobre um tema que tem sido muito recorrente no momento em que vivemos. As MEI, né? Como transformar a sua empresa MEI em uma empresa limitada. A MEI, ela é a modalidade jurídica mais comum no país. Recentemente, ultrapassamos a marca de 10 milhões de brasileiros. Porém, o regime tributário tem algumas limitações, como faturamento anual e quantidade de funcionários. Por isso, com o crescimento e o desenvolvimento deste empreendimento, é preciso mudar, às vezes, de modalidade. No Brasil, nós temos o MEI, nós temos a microempresa, nós temos a empresa de pequeno porte e as empresas limitadas. Então, chega uma hora que você que é MEI, que começa a se desenvolver, que começa a crescer, precisa tomar uma decisão. Muita gente pensa, eu sou uma MEI, eu posso vender o quanto eu quiser. Eu já expliquei aqui em uma outra oportunidade que a MEI tem limites. E um dos limites cruciais é o de vendas. Hoje, esse limite é R$ 81 mil ano. Quando a sua empresa começar a se desenvolver, quando a sua empresa começar a crescer e você ultrapassar esse limite, você precisa fazer alguns procedimentos para mudar a faixa da sua empresa. E você sabia que você pode mudar essa empresa para até uma limitada? Mesmo ela sendo uma microempresa individual, só você é quem pode, você pode transformar ela em uma limitada. Com o crescimento do empreendimento ou por decisão do seu proprietário. O que é necessário para passar de este enquadramento? A sociedade limitada é uma empresa de uma ou mais pessoas. Não há limite de participantes. O modelo de sociedade unipessoal limitada foi instituído recentemente pela Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874/2009, possibilitando que a sociedade limitada possa ter apenas uma pessoa, o que antes era improvável, né? Limitada, sociedade, já se imaginava, tem que haver no mínimo 2 sócios. Hoje você pode ter uma sociedade limitada, EIRELI, onde apenas você é o empresário. Então, com as mudanças para a sociedade limitada, que possa ser apenas com uma pessoa, é garantida a proteção patrimonial que a limitada tradicionalmente oferecia. Para transformar uma MEI em uma limitada, você deve fazer o registro de alteração contratual. Ele é realizado na junta comercial do seu estado, onde a empresa está localizada. Trata-se de um registro contratual da sociedade. A sociedade poderá se enquadrar como EPP, empresa de pequeno porte, como ME, microempresa, conforme o seu faturamento. Veja que todas essas categorias, MEI, ME, EPP, elas têm a sua base, elas têm o seu controle com base no seu faturamento. Quais são os passos para se transformar uma MEI em uma sociedade limitada? Todos os estados do Brasil têm uma junta comercial, com suas normas, por isso procure se informar na junta comercial do seu estado. De forma geral, o passo a passo é o seguinte: aqui em Alagoas, por exemplo, solicitar o desenquadramento de MEI. No portal do Simples, fazer a opção MEI observando o prazo. Faça a consulta prévia do local, que pode ser através de e-mail para a junta comercial, informando o CNPJ, que não é MEI,
sócio, se ele é casado ou se é solteiro, ele deve acrescentar ao e-mail a cópia de certidão do seu casamento. Redija a alteração contratual. O contrato social de transformação de MEI para a sociedade limitada, com preenchimento do requerimento de empresário que terá que informar todos os seus dados, data de nascimento, CPF, RG, endereço e por aí afora. Não se esqueça do processo de arquivamento do contrato. Toda sociedade, ela nasce com a figura de um contrato. Neste contrato são definidas as regras. O que pode, o que não pode, qual é a atividade, qual é a participação de cada sócio, se for o caso. O que regula, na verdade, as sociedades limitadas ou as sociedades anônimas? O seu contrato. Então, essa peça, esse instrumento, terá que ser registrado na junta comercial do seu estado. A junta comercial é, vamos dizer assim, o cartório, né, de registros das empresas. Então, precisa-se ter o contrato, fazer o contrato, definir naquele contrato seus objetivos, o capital social, a participação dos sócios e mais uma bandaleira de coisas. E aí sim, registrar esse contrato na junta comercial. A partir do registro, aquela empresa deixa de ser uma MEI, deixa de ser um microempreendedor individual e passa a ser uma sociedade limitada, mesmo que ela continue sendo composta por uma única pessoa. São as regras, são os acessos que a legislação permite. Depois de tudo isso, que você conseguir dar entrada na junta comercial, aqui em Alagoas, através do portal Facilita, preencha um documento básico de entrada, chamado e conhecido DBE. Preencha um protocolo via web, tudo isso hoje é via web. Entre com o processo na junta comercial. O desenquadramento retroativo em relação ao ano corrente exige que você calcule os impostos retroativos. E o desenquadramento no ano seguinte pede que espere até janeiro do próximo ano para finalizar o procedimento e ainda poder calcular o imposto de acordo com o Simples Nacional. Então, nós falamos aqui das modalidades que nós temos hoje no Brasil. Temos a MEI, é o microempreendedor individual. Temos a microempresa, que é limitada também por um faturamento. E temos a empresa de pequeno porte, que também é limitada por um faturamento. Quando a empresa tem um volume maior que estes faturamentos, ela não pode ser nenhuma dessas atividades. E estas atividades, as quais eu estou falando, podem ser do Simples. As modalidades que nós temos no Brasil de recolhimento de impostos para os cofres do governo é a MEI, que é bem simplesinha, paga-se uma taxa anual e está tudo resolvido. A microempresa, que tem uma faixa de faturamento até R$380 mil, e tem os seus impostos, dependendo daquela faixa, também simples e reduzidos. A EPP, que ela vai de 380 mil até 4.800.000. Nesse interregno aí, ela pode ser do Simples. Quando ela tem um faturamento maior que esse valor, ela não mais poderá ser do Simples. O Simples, o próprio nome já diz, é um sistema simplificado de recolhimento de impostos. Quando a empresa não é do Simples, aí ela é lucro presumido ou lucro real. Nós vamos falar sobre isso em um outro programa, em uma outra oportunidade. Era isso que eu tinha para hoje. Era isso que eu queria comentar e deixar a dica com vocês. Mesmo você sendo uma MEI, você não precisa dar baixa na sua empresa para abrir uma nova. Você pode transformar a sua MEI em uma empresa limitada.
era tudo que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos. Mais uma vez eu agradeço a audiência que vocês têm dado ao nosso programa. A Rádio Proconta Alagoas está à sua disposição, tocando muita música e muita informação ligadas à contabilidade. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.